Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Palavra revelada, Provérbios 24, é a palavra desta manhã, do Saudação da Manhã. Que Deus abençoe todos os ouvintes, aqueles que precisam de Deus. Agora é a hora. Vamos lá, igreja, palavra de Deus. Provérbios 24. Lemos com a ajuda, força e a guia do Espírito Santo. Amém. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Paramos aqui. Glória a Deus. Dá um amém para esta palavra, o Senhor nos ensinando a optar e escolher sempre pelo caminho bom. Ainda que o caminho do mal, ainda que o caminho do lucro rápido te conduza, pelas mãos do imediatismo, a ter escolhas, irmãos, que te levarão para as distâncias de Deus, porque o Senhor não te quer invejando os malignos, nem olhando para os malfeitores com aquele olhar de quem diz: não é realmente do jeito que eu pensava. Aquele nunca serviu a Deus e olha tudo que ele tem. Aquela ali nunca foi numa igreja e ela tem tanta coisa. A vida que eu queria ter. Pare de medir o sucesso das pessoas, o bem-estar das pessoas, pelas fotos que você vê nas galerias, expostas apenas da superficialidade. Pare de medir a felicidade de alguém por aquilo que ela expõe no Facebook, em suas redes sociais, esbanjando sucessos e aspirando tantas e tantas fotos e selfies de lugares e mais lugares. Quantas pessoas trocam de carro todo ano, mas não conseguem trocar a tristeza que está dentro deles por uma alegria, por uma felicidade que não seja representada apenas nos momentos da loucura, como veio este carnaval. Alegrias passageiras, euforias, quando estão com amigos, na bebida, nas drogas, logo quando se deitam e as luzes se apagam, a tristeza consome a alma e a angústia dita as notas do coração, e os chacais cantam à noite a celebração do ato da morte, porque já não vêm mais sentidos, porque estão, glória a Deus, apenas na gordura da superficialidade, quando vasculham o seu interior buscando sentidos para suas vidas, não encontram nada, só encontram o inexplicável. Por quê? Por quê? Que eu tenho tanta coisa, mas eu não consigo ser feliz. Eu olho para dentro de mim e vejo esta casa, vejo este carro, meu guarda-roupa, as marcas que eu consigo adquirir, mas eu não consigo ser feliz. Às vezes eu olho aquele no semáforo vendendo uma água, mas ele tem uma espontaneidade, um sorriso,
um sorriso tão genuíno que me gera até uma inveja. Como eu queria não ser uma mentira, não ser apenas a superficialidade. Eu queria ser a profundidade de riquezas. Porém, eu me deparo comigo, eu acordo de manhã, preparo o meu sorriso, pego minha máscara e todos pensam que eu sou aquilo que eu exponho no meu Face, na minha empresa, nos lugares onde eu passo. Mas só Deus sabe a angústia e o desejo de nem mais fazer parte dos viventes. Sabe, irmãos, estes dias, alguns anos melhor dizendo, fui surpreendido com uma notícia de um dos médicos mais ricos e bem-sucedidos de uma das capitais aqui do Brasil. Um homem extremamente bem-sucedido. Encontraram ele na saída da cidade, a sua caminhonete na beira da estrada, e ele adentrou um pouco assim o cerrado e se enforcou. Quando o encontraram já sem vida, olharam um bilhete no teu bolso que falava das tristezas e das angústias das quais ele nunca conseguiu, pelo teu sucesso e pelo teu dinheiro, comprar. Não conseguia ele entender os caminhos que os filhos tomou, ele tentando educá-los naquilo que ele havia aprendido. Quantos que obtêm tanto sucesso no profissional e são pais mal-sucedidos, são irmãos mal-sucedidos, ganham o mundo e perdem aqueles que tinham que estar do teu lado. Em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, hoje eu vou te ensinar a não ter inveja dos malfeitores e nem olhar para a vida de ninguém desejando vivê-la, porque a sabedoria, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. A consolidação da sua força se dará pelo conhecimento daquilo que você tem e daquilo que você é. Você é filha, é filho do Deus vivo. E por mais que te falte hoje tantas coisas que o outro tem, mas você tem algo que o mundo inteiro não consegue comprar. Na grandiosidade, na profundidade desta palavra, você tem o efa, o peso, a medida de estar contado entre aqueles que estão cobertos pelo meu amor, te diz o Senhor. E tudo isso, toda a superficialidade que o inferno tenta te dar a vestir, rejeita e diga: eu só quero benção vinda das mãos do meu Deus. Eu não quero nada teu, eu não quero nada teu, ó espírito deturbador, contaminador. Você que tenta vestir a terra e os homens por preços, você não encontrará em mim o preço da tua persuasão, porque eu trago comigo os valores de um verdadeiro Deus e de um verdadeiro homem que um dia verteu até a última gota do teu sangue por me amar. Em nome de Jesus o Nazareno, passa da igreja toda tentação, passa da igreja toda perseguição, e esta palavra te levanta o teu ânimo para te dizer: para de se medir pelas coisas desta vida, para de comparar-se com aquele que não me tem, e comece então a olhar para as belezas daquilo que não é aparente, que não tem preços, que não tem, bendito o nome do Senhor, nesta terra, a superficialidade do adquirir o que você em mim colheu. Quantos que queriam ter o que você tem, dariam tudo o que tinha, tudo o que tem e possuem para ter o que você possui, que é o meu amor, a minha escolha, o conhecimento que consolida a tua força, é o conhecimento de caminhar nos conselhos da minha palavra, aleluia. E quantas vezes a guerra veio, a angústia veio, e quantos que não passaram por aquilo que você passou e se entregaram aos deleites da morte, e você continua aí, firme,
forte, na verdade aflita, na verdade, bendito o Senhor, com tantas guerras internas, mas eu não aceito que você tenha inveja dos malfeitores, eu não aceito que você olhe para aquilo que ostenta o inferno na vida daqueles que o escolheu, e você então se venda a estes tipos de aparências e tantas banalidades. Na que sou eu louvor-te, receba agora a força de dizer não para toda grandeza carnal e toda soberba física, e receba o peso e o éfa de uma medida que livra os que estão destinados à morte e que salva todos os que são levados à matança, porque você tem aquilo que é meu. Considere o peso do meu paladar, aleluia, e toda expectação de morte, de inveja e de injustiça eu arranco da tua vida agora, no nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra, porque ela veio para te dizer que mais é o que está dentro de você do que todo o ouro deste mundo. Já 7 horas não dá mais para pregar, mas se liberte na substância desta força e na preciosidade desse deleite. A palavra de Deus já está dentro de você. Dá o teu melhor glória, porque a tua boca, aleluia, irá falar daquilo que é eterno. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Oramos em agradecimento. Altíssimo Deus e Pai, em nome de Jesus, graça te damos pela saudação da manhã, pela vida do irmão Edmilson, irmão Bruno, irmão Luciano. Abençoe agora irmão André, Senhor, no amanhecer com Cristo, e seja conosco em tudo. Abençoe os ofertantes, contribuintes, os que cuidam deste culto no rádio, que vão lançar a tua semente nesta terra. Em nome de Jesus, Filho do teu amor, que é bendito hoje para todo sempre. Amém. Amém. Paz Deus, igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Deus seja louvado. Amém.